só você ficar. Jesus, feche os seus olhos. Pai querido, nós estamos aqui porque o Senhor nos permitiu chegarmos, ó Deus. E como é bom, Senhor, estar em um lugar onde o Senhor está. Nós preparamos esse lugar e para nossa alegria o Senhor veio. E o Senhor está aqui no nosso meio, ó Pai. Por isso, Deus, anda em meio à tua igreja, Senhor. Venha curando, venha libertando, transformando, assim como o Senhor já está fazendo. Porque a ministração do Senhor já iniciou aqui, quando homens e mulheres se juntaram no mesmo propósito e ligaram as mentes e os corações deles ao Senhor. E a tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor estaria presente. Então nós sabemos que o Senhor está aqui, ó Pai. Por isso, ó Deus, venha curando e transformando, segundo a tua vontade, segundo o teu desejo, segundo o teu propósito para a tua noiva, ó Pai. Nós podemos olhar e vermos muitos defeitos na igreja, ó Pai, mas o Senhor não vê nenhum defeito nela, pois foi por ela que o Senhor morreu, foi por ela que o Senhor se entregou, foi por ela, ó Pai, que o teu coração está desejoso. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor também está com uma grande expectativa para encontrar a tua noiva, e ela estará lavada e remida no sangue do Cordeiro. Os nossos pecados já foram perdoados na cruz do Calvário. Levante as suas mãos e repita comigo: os meus pecados já foram perdoados lá na cruz. E agora eu só estou aguardando a volta do meu amado. E ele virá. E ele virá. Amém? Vamos cantar Maranata de novo? Feche os seus olhos e cante com todo o seu coração. Maranata, a hora vem. Maranata, a hora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, a hora vem. Maranata, a hora vem. Maranata, a hora vem. Que isso seja uma alegria dentro de você. Que isso seja uma alegria no seu coração. Maranata, a hora vem. Isso precisa ser uma alegria dentro do nosso coração. Não há outro motivo para estarmos aqui. E assim como Paulo disse: se for para mim abençoar mais alguém, que eu fique. Mas se não for para isso, que o Senhor Jesus venha me buscar. A nossa fé tem que ser medida pela loucura que nos entregamos, pela loucura do que acreditamos, pela loucura do que esperamos. Você não pode esperar por uma cura, você não pode esperar por uma transformação. Você tem que esperar por Jesus Cristo. Você tem que esperar por Ele. Ele é o único motivo da nossa alegria nessa terra. Ele é aquilo que faz nos movermos para estarmos alinhados segundo aquilo que Ele deseja. Que você levante as suas mãos o mais alto que você puder e aplaude o Rei Jesus. Aplaude o Rei. Glória a Deus. Pode se assentar. Graça e paz a todos vocês. Graça e paz a quem está nos acompanhando aí pela internet. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Abra aí em João, capítulo 17. Fala assim comigo: a igreja só vai ser igreja quando for uma. Quando for uma, em unidade, em propósito, em coração e em atitudes. Amém? Mesmo você estando a 1 metro de distância aí, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: eu só sou igreja
quando estou unida com você. Sem você, eu não posso, eu não consigo e eu não sou igreja. Então me ajude a ser igreja. Amém? Glória a Deus. Quiser arrumar uma cadeirinha para o Silvio ficar aí, você pode ficar aí, meu amigo? Quer uma cadeira não? Certeza? Então tá bom. Então pode continuar aí do jeito que você estava, tá bom, meu filho? Amém? Enquanto eu estava ali adorando a Deus, o Senhor falou algo no meu coração e é uma realidade. Sabe por que Jesus não te deu 1000 chances para você ser diferente? Quem sabe? Quem sabe por que Deus não te deu 1000 chances para você fazer a sua vida diferente? Ele só não te deu 1000 chances para você fazer a sua vida diferente por um motivo. Você e eu falharíamos em todas elas. Se Jesus tivesse nos dado 3.000, 1 milhão de chances para a gente arrumar a nossa vida e ter uma vida digna, em todas elas nós falharíamos. E Deus, sabendo disso, sabe o que Ele fez? Ele deu o melhor. Tem muita gente que diz assim, ó, o melhor de Deus está por... O melhor de Deus não está por vir. Ele já veio e tem nome, Jesus Cristo. Amém? Fala assim comigo, o melhor de Deus, Ele já veio, é Jesus. Amém? O melhor de Deus já está aqui entre nós e é Jesus Cristo. Ele não vai vir, Ele já veio. Então Deus, sabendo que nós poderíamos falhar milhares e milhares de vezes, Ele preferiu dar o Filho dele por nós. Então agora nós temos uma única oportunidade, reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. E assim nós teremos dado o passo correto. E assim nós teremos achado a chance correta. Amém? Fala assim comigo, eu quero essa chance. Amém? Você abriu aí? Em que você abriu mesmo? Exatamente. Nós vamos ler aqui alguns pedaços, tá? Então, vamos ler a partir do 6. Como vai ser um pouco extenso aqui, nós vamos ler a princípio do 6 até o 11. Depois nós vamos ler do 14 até o 19, tá? Eu vou ler aqui, tá escrito assim, ó. Isso aqui é Jesus, tá? Jesus falando. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, e tu os deste a mim. Eles têm obedecido a tua palavra. Agora, eles sabem tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles conheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo. Fala assim comigo, eu não estou rogando pelo mundo, mas estou rogando por aqueles que são de Deus. E aqui ele diz assim, eu não rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. E o 14 diz assim, ó, dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que tire-os do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra, ela é a verdade. Assim como me enviastes ao mundo, eu os envio ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que eles também sejam santificados pela verdade. Amém? Feche os seus olhos por um instante. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, Senhor, e assim como nós lemos, a tua palavra é poderosa para nos santificar, porque ela é a verdade. O Senhor conhece o nosso coração e sonda o nosso entendimento, Jesus. Tu sabe que nós não temos palavras, Senhor,
para representá-lo como o Senhor é digno de ser representado. As nossas ações, Senhor, às vezes não representam o Senhor como o Senhor deveria ser representado, ó Deus. Talvez às vezes o nosso comportamento, Senhor, não representa o Senhor como o Senhor deveria ser representado. Mas assim como diz o próprio Jesus Cristo, nos santifica através da Tua palavra que é a verdade. Faça com que nós sejamos um, ó Deus, e o Senhor seja glorificado através das nossas vidas, assim como o Filho foi. Pois Ele disse aqui, Senhor, no que nós lemos, que Ele santificou e Ele glorificou o Senhor por causa da vida que Ele tinha, e assim Ele deseja que nós façamos do mesmo jeito. Então nos ajuda, Deus, nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda, ó Deus, quando nos falta a coragem, nos ajuda, ó Deus, quando nos faltam as atitudes corretas, nos ajuda, ó Deus, quando a falta da verdade vem à nossa boca, nos ajuda, Deus, pois sem Ti nós nada podemos fazer. Tu és a nossa herança, Tu és a nossa confiança, em Ti está o nosso socorro, ó Pai. Nós não estamos Te pedindo por causa das circunstâncias que estão acontecendo agora, não, Deus, porque nós também não somos desse mundo. O Senhor disse que nós não somos desse mundo, e o Senhor não roga pelo mundo, mas o Senhor roga para que nós sejamos protegidos e guardados pelo Senhor. Então nos livra do maligno, ó Deus. Nos livra do maligno que está fora, mas também nos livra do maligno que está dentro de nós. Porque às vezes, Senhor, nós sabotamos a nós mesmos. Nós nos sabotamos com pensamentos contrários, com falta de verdade, com falta de justiça, com falta de honestidade, com falta de ser um, com falta de andarmos em unidade. Por isso, ó Pai, nessa noite, nos santifica através da Tua palavra, Senhor. Que em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que eu não Te atrapalhe aqui essa noite, ó Pai, naquilo que o Senhor deseja fazer. Nós declaramos agora no reino espiritual, que todo principado e toda potestade bate em retirada em nome de Jesus Cristo. Que todos os demônios que são liberados do inferno para distrair, para tirar e roubar a nossa atenção, para tentar roubar a semente que vai ser semeada aqui essa noite, que ele seja repreendido em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Só o Teu Espírito, ó Deus, tem liberdade hoje aqui. Só o Teu Espírito, ó Deus, tem liberdade aqui, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Fala assim comigo: Jesus é bom. Essa oração aqui Jesus ele fez, a princípio ele sabia que iria voltar ao Pai, e ele faz uma oração. Primeiro Jesus, nos versículos anteriores ao 6, onde a gente iniciou, Jesus ele começou a orar por ele mesmo, e ele começou a pedir ao Pai que Deus desse graça para ele, que ele pudesse permanecer, para que ele cumprisse aquilo que Deus queria. E do 6 em diante ele começa a orar pelos seus discípulos. Aqui na história é pelos que estavam lá, mas a Bíblia ela não é passada e nem futura, ela é eterna, amém? A Bíblia nunca sai fora de moda, ela nunca está atrasada ou nunca ela está para frente, ela sempre está onde deveria estar, ela está no tempo exato. E sabe qual é o tempo exato? Fala assim comigo: Kairos, o tempo de Deus. Quando a palavra tempo ela existe nesses dois nomes, Cronos e Kairos. Cronos de cronológico, de cronômetro, o tempo que nós medimos as coisas, medimos o dia. Esse é o Cronos. Então é o tempo que nós temos cronologicamente de fazer as coisas. Mas existe um tempo exato chamado Kairos, que é o tempo de Deus, é a medida exata, é onde Deus predestinou e disse que tudo iria acontecer. Amém? A igreja não pode viver pelo tempo de relógio, pelo Cronos. A igreja só pode viver pelo Kairos de Deus, pelo tempo exato, pelo tempo que Deus disse, pelo tempo que Deus falou, e assim vai acontecer. Amém? Amém, irmãos? Fica olhando aqui para mim. Nós precisamos entender uma coisa: a igreja ela foi estabelecida aqui para dar um destino às pessoas. E esse destino tem um nome, que é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai chegar ao Pai a não ser por Ele. Então, para que a igreja foi estabelecida na terra? Para indicar este caminho, para fazer com que o Pai seja glorificado através de nossas vidas. Isso é muito difícil, irmão. Foi Jesus que orou e disse: Pai, que eles agora possam glorificar o Teu nome como eu fiz nessa terra.
Então a igreja, ela é estabelecida na terra para cuidar justamente daquilo que é eterno e não daquilo que é passageiro. Por isso que a igreja não pode tratar de feridas passageiras. Por isso que a igreja não cuida de assuntos pequenos e baixos, porque a igreja foi estabelecida para cuidar de coisas eternas. Deus quer cuidar da sua eternidade. A igreja está aqui para te aperfeiçoar, para que você seja bem-vindo na porta, para quando Jesus falar, entra. Então a igreja está aqui para isso. Quando a igreja diz assim, ó, a palavra de Deus diz assim que um menino, mesmo que for herdeiro, enquanto ele é menino, ele não difere nada do que? De um escravo. Porque ele precisa do que? De tutores, de pessoas que o ensinem para que ele cresça e possa assim receber a sua herança. Fala assim comigo, eu tenho uma herança. Todos os filhos de Deus têm uma herança. O Pai disse que nós temos uma herança, mas enquanto nós fomos meninos, nós nada difere de um escravo. Somos considerados como um escravo, por quê? Porque nós não podemos tomar as mãos naquela herança que nós temos, porque ainda somos pequenos. E quando se fala de herança, rapidamente vai vir na nossa lembrança a parábola do filho pródigo. E aquela parábola, muita gente usa para o filho que foi. Muita gente fala do filho que foi, mas tem muito a ver com o filho que ficou também. Ali a gente pode ter um ensinamento muito rápido. Fala assim comigo, asas e raízes. Todo filho de Deus precisa ter asas e raízes. Parece que é meio fora de mão. Se você vai ter asas, vai ter raízes como? Mas há necessidade de todos os filhos de Deus terem asas e raízes. E sabe por quê? O filho mais novo pede a sua herança ao pai e fala, me dê. O pai deu, deixa ele tem asas, mas não tinha raiz. E ele voou para bem longe. E lá ele foi e gastou, e nós sabemos de toda a história. Mas chegou um período do tempo dele que o que aconteceu com as asas dele? Quebrou. Fala comigo, quebrou. As asas quebrou e agora ele não podia mais voar, ele não tinha mais condições, porque todos os recursos dele acabou e a asa quebrou. Só que tinha um filho em casa que ele tinha raízes. Fala comigo, raízes. E por que ele tinha raízes? Porque ele ficou com o pai. Ele poderia ter feito a mesma coisa no outro dia. Pai, já que você deu a do meu irmão, me dá a minha também. Porque se o Senhor não me reconheceu e deu tudo para ele e eu fiquei, então me dá a minha que eu vou embora. Mas não, ele tinha raízes e ele ficou. Só que quando o filho volta com as asas quebradas, o pai fala, faz uma festa. Prepara um cabrito bem gordo e vamos fazer uma festa. O filho que tinha raízes olha para o pai e fala assim, mas para ele o Senhor fez um cabrito e eu sempre estive aqui, o Senhor não fez nada. Imagina só, se o problema era a desgraça do cabrito, comia 2, 3, 15, porque o pai olhou para ele e falou, filho, tudo que eu tenho é teu. Pega, faz, usufrui, é seu. Sabe quem é às vezes os filhos que têm as raízes? Os que estão na igreja. E às vezes nós estamos na igreja e a nossa raiz ela já está tão fincada que a gente não se move para nada. E aí vem aqueles outros filhos que estão com as asas voando. E aí a gente que está com as raízes olha e fala, pai, ele pega tudo, vai para lá, volta todo quebrado. É como se o pai falasse para você, filho, você tem raízes, tudo que eu tenho é teu, então ajuda ele a criar raízes também e aprenda uma coisa, crie asas também para você voar. Se nós sabemos que a herança do pai é nossa e nós somos um só no corpo, a todo instante eu posso ter acesso à minha herança. Mas se eu já não sou mais menino e eu já sou um homem maduro, eu tenho asas e raízes, eu vou usar a minha herança para fazer com que outros voem também. Para fazer com que outros se levantem e se tornem um só diante de Deus. Às vezes parece loucura os assuntos que tem na igreja, mas a igreja ela precisa ser espiritual. A igreja precisa ser profética. Se a igreja não for profética, ela é patética. Se a igreja não dá destino para as pessoas que estão ouvindo, ela é patética. Porque ela está prendendo essas pessoas no homem, não em Cristo. Nós não podemos prender ninguém em nós. Porque nós estamos caminhando junto com vocês. Estamos todos na mesma caminhada, estamos todos no mesmo barco. A fim do quê? De que todos sejam um. Assim como Cristo e o Pai é. Se nós formos um com Cristo, o Pai também saberá que nós somos um com Ele. A única forma que Jesus disse que o Pai saberia que Ele foi enviado é se nós fôssemos um com Cristo. Por isso que às vezes nós olhamos ao nosso redor e vemos pessoas que falam que são de Cristo, mas as atitudes não correspondem. Sabe o que acontece? Ela e o filho não é um. Assim o Pai também não é um com elas.
E assim não terá como a glória de Deus ser revelada. Porque Jesus disse, assim como o Senhor me glorificou, glorifica eles também nessa terra. Para que todos saibam que tu me enviaste, que tu me amaste. Assim eles saberão, porque eu e eles somos um, e eu sou um contigo. Não tem como a igreja ser dividida. Não tem como. Jesus ele disse que se um reino subside, se ele luta entre si, ele não pode existir. Como que vai existir algo que briga entre si? Como que vai existir algo que não é um? E talvez a gente olhe e fale assim, mas nós somos um. Como? Como que provamos que nós somos um? Nós provamos que somos um em João 13, versículo 34. Está escrito assim, ó. Um novo mandamento dou a vocês. Amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Pois bem, Jesus ele disse aqui, te dou um novo mandamento. Mas esse novo mandamento de amar uns aos outros é novo, sim ou não? Sim ou não? Não. Foi tirado lá no monte, Moisés escreveu, amará o Senhor teu Deus, depois ame ao próximo como a ti mesmo. E por que Jesus disse, te dou um novo mandamento? Porque agora Jesus estava dizendo, o meu mandamento que eu dou para vocês é que vocês amem os outros como eu amei você. Do mesmo jeito que eu te amei, para que nós possamos ser um, ame o outro. E assim o outro e o outro. Sabe por que a pregação do evangelho era tão impactante onde estavam? Porque todos eram um. Ninguém se preocupava em pregar mais bonito que o outro, todos se preocupavam em ser um. Em Atos dos Apóstolos você vai ler lá que teve uma discussão. Porque as mulheres começaram a falar, poxa, algumas viúvas não estão recebendo os cuidados que deveriam. E se juntaram os apóstolos. E o que eles fizeram? Vamos levantar pessoas. Por quê? Porque a obra está crescendo, a missão está crescendo, e nós não vamos alcançar todos. Mas nós não podemos deixar que a igreja se quebre. A igreja precisa ser um, o corpo precisa estar saudável. Então todos precisam ser cuidados, todos precisam ser orientados, todos precisam estar debaixo da mão de Deus, porque assim nós seremos um. E Cristo vai ver que a nossa mensagem é verdadeira, porque nós somos um. E aí ele falou para o povo que reclamou, levante entre vocês 7 pessoas de boa índole, que são homens de Deus, que são referência para vocês. E levantaram 7 pessoas, os primeiros 7 diáconos da igreja. E aí o apóstolo Pedro, como pastor da igreja, disse assim, ó, vocês vão ficar referente a esse trabalho, cuidem das viúvas, dos órfãos, dê tudo que vocês precisam dar para eles, cuidem deles. E nós vamos nos dedicar ao ensino da palavra e à oração, porque nós temos uma obra concluída. Desde ali, a igreja foi tomando o seu formato, o ajuste do corpo, cada um fazendo o seu papel. Mas olha que engraçado, essas mesmas pessoas que foram levantadas só para cuidar, de início, o apóstolo Pedro deu para ela asas, falou, vão lá e cuidem, podem cuidar. Todo mundo que fazia qualquer coisa naquele tempo, tinha que falar com o apóstolo Pedro, porque ele era a referência. Jesus falou para ele que iria edificar a igreja através dele, então ele naturalmente tomou a frente. Em alguns estudos você também vai saber que ele era o único adulto que tinha ali, o único maior de idade, porque os outros eram de 15, 16 e 14 anos por aí. E ele era o único que pagava imposto, então ele era o único acima de 18 anos, a maior idade. Então imagina aquele bando de meninos fazendo coisas extraordinárias, cheios de asas. Mas aquele jovem de 18 anos, ele tinha asas e raízes, porque todas as vezes ele buscava a Deus, o que o Senhor falou referente a isso. Então tudo que as pessoas iam fazer na igreja, falavam com Pedro. Como nós vamos fazer? Assim. Então quando Pedro liberava alguém para fazer algum trabalho, as pessoas iam com asas, para voar intensamente, porque foi dada uma confiança para ela. Só que esses 7, eles decidiram ter raízes. Você vai ler mais para frente, um desses 7 foi Filipe. Quem aqui ouviu a ministração do pastor Ricardo referente a Filipe? Está lá no YouTube lá. Pode ouvir lá, você vai entender um pouco sobre quem foi Filipe. Foi um evangelista extraordinário, ganhava multidões, mas ele foi designado para um trabalho, cuide das pessoas. Se ele só tivesse asas, o que ele ia fazer? Não, mandou eu ficar aqui, eu vou ficar.
Felipe, mas você está cheio da graça. Mandou eu ficar aqui. Só que Felipe criou raiz e ele compreendeu que o cuidado também era fazer com que outros crescessem. Então, quando nós entendemos que nós só somos um, quando todos estão debaixo do mesmo propósito, com a mesma visão, com a mesma unidade, assim a igreja vai crescer. A igreja vai crescer em números e em qualidade também, desde que todos sejam um. Porque encher as cadeiras de pessoas vazias é muito fácil. É só a gente fazer um evangelismo amanhã falando que a gente vai dar qualquer coisa para as pessoas, que elas vão ser abençoadas com carro, com casas. Não vai caber gente aqui, mesmo agora, nesse tempo. Então encher um espaço de pessoas vazias é muito fácil. Isso aí até pessoas que estão adorando a outras coisas fazem. Mas agora encher todo um ambiente com pessoas com o mesmo propósito, com o mesmo coração, com a mesma visão, aí sim é glória de Deus. Porque a glória de Deus só pode ser manifesta assim. Há pontos específicos que a glória do Senhor foi manifesta individualmente, com algumas pessoas, mas na maioria delas, o Senhor sempre quis o teu povo junto, o teu povo unido, porque todos juntos formam um só. E aqui está o ensinamento que Jesus disse: sejam um comigo, como eu sou um com o Pai. Assim quem vê vocês vão ver a Cristo, e quem vê a Cristo vai ver o Pai. E uma pergunta simples fica para nós: as pessoas que estão nos olhando agora estão vendo a Cristo em nós? Às vezes a sua resposta pode ser não. E sabe o que me entristece? O que me entristece não é a sua resposta ser não. O que me entristece é você sempre ter essa resposta que não. Mas não muda, mas não faz diferente. Jesus não vai te dar outra chance, Ele já te deu o melhor dele, que é Jesus. Através do arrependimento nós alcançamos a graça de Deus. E só assim nós podemos crescer em unidade. É um tempo muito importante para a igreja, amém? Todo mundo está sentindo que as pessoas estão mais maduras, nós estamos mais centrados, mais convictos daquilo que estamos fazendo. Mas se tudo isso não converter para uma unidade, não vai adiantar. Daqui 2 meses vai acabar tudo isso. Mas se nós convertermos tudo isso para unidade, irmão, não vai ter quem possa nos segurar. Porque foi uma ordem de Cristo: Pai, santifica-os, glorifica-os, como o Senhor fez comigo, para que todos saibam que eu e Ele, nós somos um. E se Cristo é um com a igreja, operando Deus, quem impedirá? Ninguém vai poder impedir o exército do Senhor. Deus nos deu uma batalha que Ele já sabe qual é o fim é a vitória. Só que se nós não estamos alinhados, nós enfrentamos vários rounds nesse meio, e muitos deles nós apanhamos. Mas se nós estivermos unidos em um só propósito, em um só coração, uma unidade verdadeira, acabou. Se você pegar a passagem que Josué vai conquistar Jericó, Josué é um guerreiro, porque Moisés estava lá, mas todas as vezes que iam para lutar, mandava Josué. Então Josué, ele foi quase um exemplo para Davi. E aí você imagina só, porque Josué foi muito guerreiro. E aí você imagina Josué ali, de frente do exército, ganhando todas as batalhas diante de Deus. E fala assim: ó, vocês vão conquistar a terra. Você imagina aqui, eu sou um comandante do exército, nós somos uns soldados, vocês são os soldados. E eu falo assim: gente, Deus falou comigo, e nós vamos conquistar Jericó. Ele já entregou todo aquele povo e aquela cidade nas nossas mãos. Nós vamos conquistar. Naturalmente iria ter uma alegria dentro do coração de vocês, mas o que a gente ia preparar para essa batalha? Escudos, espadas, lanças, cavalos, carros de guerra. A gente ia ser faca na boca, sem massagem. Quem aparecesse nós ia cortar no meio. Só que aí Deus chega para Josué e fala assim: eu vou dar a cidade para vocês, porque eu já entreguei para o meu povo. Só que é o seguinte, Josué, do meu jeito e não do seu. Chega diante da cidade, ela está cercada de muralhas. Senhor, como que nós vamos fazer? Vamos estourar os portões e entrar? Não. Olha o tamanho dos muros. Você imagina Josué parando com o exército, dando uma olhada para cima. É alto, hein, Senhor? É alto e largo, porque nas muralhas de Jericó tinham até casas. Imagina Josué doido para entrar e cortar um pescoço.
E Deus falando para ele: agora do meu jeito. Você acredita em mim? Sim, Senhor. Você acredita que eu te entreguei essa cidade? Sim. Então faz do jeito que eu vou te mandar, tá bom? Tá bom. Pega todo o exército e começa a andar em volta dessa cidade. Aí você imagina eles andando. E Deus fala assim para eles: põe um atrás do outro, para ninguém ficar olhando a cara de decepção um do outro. Põe um atrás do outro e calado, ninguém fala nada. Você imagina Josué andando. Você imagina o pessoal que protege a cidade agora olhando de cima da muralha. Que povo idiota. Imagina só aqueles soldados querendo cuspir neles lá embaixo. Vou cuspir porque é besta. O que vai acontecer? E eles começam agora, dão 6 voltas naquela cidade enorme. Deus falou para ele: agora, no último dia, deem 7 voltas seguidas. E quando eu mandar, vocês vão gritar. E vocês vão ver o que eu vou fazer. Eu acredito que esse tempo todo que Josué estava caminhando, ele e o exército, era Deus tratando o coração deles. Porque eles tinham asas, mas talvez não tinham raízes. E Deus falando para ele: você está vendo o tamanho das coisas que eu tenho para vocês? Você está vendo o que eu posso entregar para vocês? Desde que vocês sejam um. Se vocês forem um, vocês não vão usar nem a força do braço. Porque eles não usaram força do braço. Eles simplesmente gritaram e tocaram a trombeta. E as muralhas se ruíram de cima a baixo. E eles conquistaram a terra. Não é pela força do meu braço e nem pela força do teu braço. Sabe o que acontece com a igreja? A igreja é o lugar mais fácil de reunir pessoas com talentos. A igreja é o lugar mais fácil de unir pessoas que têm talentos extraordinários. A igreja é o lugar que mais tem pessoas com talentos e talvez elas nem estudaram. Olhem para mim. E talvez elas nem estudaram para isso. Mas porque a graça de Deus concede com que elas tenham esse conhecimento, que elas tenham essa habilidade. Só que reunir pessoas com talentos, qualquer lugar faz. Até lugar que faz essas excursões para poder se programar em cada cidade, se apresentar em cada cidade, e eles têm pessoas talentosíssimas. Então a diferença não está reunir pessoas com talento. A diferença está fazer com que todas essas pessoas com talento trabalhem para o mesmo propósito. Quem já assistiu o filme Gladiador aqui? Já assistiu? E na hora que solta eles lá no meio do... Só os bichão lá. Agora, como que era a equipe dele? Ruim ou boa? A equipe que ele tinha. Que estava junto com eles. A equipe era boa, sim ou não? Como que eram os lutadores? Extraordinários. Porque se eles não estavam mortos, é porque eles eram bons. Porque quando eu entrava lá na arena, já era. Só que ele tinha uma equipe extraordinária. Só que quando soltava todo mundo lá dentro, olha que engraçado. Qual que era a maior habilidade que eles precisavam ter? Fala assim comigo: ser um. Porque se eles entrassem e ele lutasse para defender só a sua própria vida, ele ia morrer. Certamente ele ia morrer. Porque ninguém ia conseguir se defender sozinho. Então, qual que era o principal trabalho do ator principal, do gladiador? Era fazer aquela equipe extraordinária trabalhar em conjunto. Fazer aquela equipe extraordinária ter o mesmo propósito. De não guardar só a sua própria vida, mas de guardar a todos. Então, quando eles trabalhavam em unidade, todos defendendo todos no mesmo propósito, eles sobreviviam. Sim ou não? Esse é o papel da igreja. Tem pessoas com talentos extraordinários, mas se você lutar sozinho, você vai morrer. Mas se nós lutarmos juntos, um defendendo o outro, um ajudando o outro, sendo igreja, sendo unidade, estando unânimes, acabou. A glória do Pai que foi revelada ao Filho será revelada a nós. E assim quem olhar para nós vai ver o Filho, e quem olhar para o Filho vai ver o Pai. E vai ver que o Pai amou o Filho e nos ama, porque nós amamos ao Filho. Tudo tem a ver com Ele, tudo tem a ver com Jesus. Amém? E por isso que Ele disse: eu te dou um novo mandamento. Amem aos outros como eu vos amei. Porque amar ao próximo é muito fácil. Amém? Porque você pode amar do seu jeito e achar que o seu jeito é o certo. Nada que a Bíblia te pede é segundo o seu padrão, amém? Nada. Nada que a Bíblia fala aqui é segundo o que você achou, não. Tudo que a Bíblia diz aqui é segundo o padrão de Deus.
E o padrão de Deus é bem além do que o nosso, amém? Os olhos dele estão bem acima dos nossos. Numa pessoa que nós enxergamos vícios, droga e que ela não quer mais, Deus vê nele um apóstolo Paulo. Em pessoas que nós não acreditamos que é mentirosa, Deus faz dele um pregador da verdade. Então os olhos de Deus estão acima do nosso, mas se nós formos um com Cristo, nós teremos esses mesmos olhos. O padrão de Deus vai ser o nosso padrão. Nós vamos olhar para as pessoas e não vamos parar no que ela está vivendo agora, mas nós vamos olhar com uma visão além, com uma visão do reino, assim como teve Estevão, com os céus abertos e vendo Cristo do lado do Pai, sentado à direita dele. Então quando Jesus fala, ame o próximo, como eu vos amei, Ele está dando um novo padrão, e Ele não diminuiu, amém? Ele não diminuiu a lei, muito pelo contrário, Ele elevou o nível de justiça. Porque a Bíblia diz que o trono de Deus, ele é firmado em quê? Em justiça, em verdade e em misericórdia. Amém? Olha que engraçado, a misericórdia não vem antes da justiça, né? Porque Deus, ele é um Deus justo. Quando se fala da passagem de Ananias e Safira que eles morreram, todo mundo diz que ele morreu por quê? Porque mentiu. Mentiu o valor da propriedade, era deles. E eles ali mentiram e eles morreram. Só que agora eu te pergunto, será que todo mundo que ofertava ali ofertava com verdade? Eu não acredito. Mas por que só eles morreram? Porque a Bíblia conta no capítulo anterior de um cara chamado Barnabé. Que Barnabé significa consolador. Barnabé, ele era levita, então ele não tinha herança em Deus. Tipo assim, ele não comprava terreno, o que ele tinha era da família. Só que ele vendeu tudo isso e levou aos pés dos apóstolos e colocou lá. Barnabé não tinha necessidade de fazer isso, amém? Então o que o Barnabé fez com o nível da oferta no lugar onde ele estava? Ele simplesmente levantou o nível. Porque agora Jesus está ali para abençoar todo o povo que oferta, mas ele viu um cara que não tinha necessidade de fazer, e o cara deu além do que todos esperavam. Ele deu além do que era normal. Então Barnabé elevou o nível. Quando Barnabé sai dali, outros vêm em mente. Deus fala assim, eu sou justiça. Saiu um homem daqui agora que acabou de elevar o nível de justiça nesse lugar, referente à oferta. Então eu não posso baixar o nível. Então vocês vão morrer. E os dois morrem ali. Aí você imagina no outro domingo, culto de novo. Aí o pastor Pedro pregou. Você imagina na hora que ele falar assim, ó, vamos ofertar ao Senhor. Quem ia? Sabia que os dois morreram. Quem? Você levantaria para ofertar? Se já houvesse verdade dentro de você, você iria. Mas se você fosse uma pessoa que você não estava muito segura, você fala, no via das dúvidas eu vou ficar vivo. Já nem vou lá. Você imagina o nível de temor que entrou dentro daquele ambiente. E é assim que tem que ser onde Jesus está. Onde Jesus está, o nível é elevado de justiça, de bondade, de graça, de verdade. Então o ambiente não pode ser mais o mesmo. Aonde Jesus entra não pode ser o mesmo lugar. E você é um representante dele. Então onde você colocar os seus pés, não pode continuar o mesmo lugar. O lugar tem que ser elevado o nível daquele lugar. Ah, mas aqui só tem mentira. Acabou, porque chegou alguém que carrega a verdade. Ah, mas aqui só tem adultério. Não tem mais, porque tem alguém que é fiel ao seu casamento. O nível vai ser elevado. Aqui não tem prosperidade, todo mundo aqui é miserável. Não, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata. E chegou aqui alguém de justiça. Esse nível vai ser elevado. A igreja foi estabelecida na terra para entrar nos lugares que ninguém quer entrar e elevar o nível. Elevar o nível daquele lugar. Um lugar onde não tem adoração nenhuma, onde não tem um ambiente transformado, e a adoração faz isso. Então entre nesse lugar, adore e eleve o nível ali para o Senhor. Foi falado algumas semanas atrás aqui, direto falando sobre altar. Cada lugar que nós entramos e elevamos o nível para o Senhor, um altar é colocado naquele lugar. E a Bíblia diz assim, e o fogo arderá continuamente sobre o altar. Se nós montarmos um altar aonde nós chegarmos, o fogo do Senhor vai vir. Se nós colocarmos um altar em cada lugar desse bairro, desse lugar onde nós estamos, o Senhor virá com fogo. E o fogo do Senhor vai cair sobre o altar e todos serão tomados. Para Deus não tem esse negócio que eu e você disse que de pessoa difícil, não existe.
Sabe qual é a prova? Eu sempre falo isso. Qual que é a prova que não existe gente difícil? Você está aqui. Acabou. Quem mais era difícil do que você? Talvez uns ainda falam, não, mas eu era bonzinho. Mentira. Tá bom, era bonzinho e mentiroso. Amém? Então nós somos a prova disso. O fogo do Senhor tem que estar queimando em nós, para que nós sejamos um com Ele. Olha que engraçado. Jesus, ele disse assim, ó, vai aqui na frente. Chegou um tempo que se levantou dentro do coração de Jesus o propósito de ir para Jerusalém, amém? E por que ele foi para Jerusalém? Porque estava próximo à sua crucificação. E ali houve um firme propósito no coração de Jesus de ir para Jerusalém. E ele fala para Tiago e João, vai na frente, preparem caminho para mim, que eu estou indo. Tiago e João vai, cheio de asa, voando baixo. Chegava nos lugares, era pregação e mandava em cima. E chegou na cidade, os outros falaram, aqui não. Vocês estão malucos? Como que Jesus não vai vir para cá? Vocês estão loucos? Ele é o caminho. Você imagina eles pregando? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E os caras falando, aqui não. Aí você fala, meu Deus, que loucura. Jesus vai acabar com essa cidade, irmão. Vocês é louco, não faça isso. Não, nós não queremos Ele aqui. Então me diz o motivo, por que você não quer Jesus aqui? Que eu vou falar para ele. Porque havia uma intrépida resolução na sua face de quem ia para Jerusalém. E ele ia entrar na cidade dos samaritanos. Havia uma briga ali, explicando bem rápido. Havia uma briga entre os judeus e samaritanos. Eles não se batiam e por isso não receberam Jesus. Porque olharam no rosto dele. E no rosto dele dizia que ele ia para Jerusalém. Te faço uma pergunta simples. Será que você não está sendo recebido em algumas casas porque há na sua face de que você vai para a eternidade? Será que você não está sendo recebido nas casas porque na sua face está fofoqueiro? Porque na sua face está mentiroso? Porque na sua face está adúltero? Não, Jesus pode mudar tudo isso, querido. Ele nos chamou para que nós sejamos um. E toda parte do corpo que estiver doente vai ser sarada por Ele. Ele é Jeová Rafa, o Deus que sara todas as enfermidades, tanto de dentro para fora. Se nós estivermos unidos com Cristo, em alguns lugares, eles não vão nos receber. Porque Ele vai olhar para o seu rosto e vai falar, não, você é de Cristo e eu não quero você aqui. E que assim seja. Se eles não quiserem nos receber porque nós somos de Cristo, que assim seja. Porque Jesus disse, onde você chegar, cumprimente, saúde e dê a paz naquele lugar. Se a pessoa receber a paz ficará com eles. Mas se eles não receber, essa paz volta para você. E Ele disse assim, quando sair dessa cidade, sacude os pés, para que nem o pó dessa cidade fique nas suas sandálias. Parece meio vingativo. Parece que é falta de amor. Não, foi Jesus que disse isso, irmão. Por isso que se em alguns lugares nós não fomos recebidos, porque eles vão olhar para nós e ver a cruz na nossa cara, deixa eles. Deixa eles. Uma hora Jesus pega eles também, assim como nos pegou. Quantos aqui já recusou a visita dos irmãos na casa? Eu já fiz isso. E hoje eu estou aqui. Hoje você está aqui, hoje você está aqui, você está aqui. E glória a Deus pelos irmãos que foram rejeitados, porque eu acredito que a fé deles foram aperfeiçoadas também. Então há um propósito para tudo, amém? Há um propósito para todas as coisas. Para a gente finalizar, João capítulo 17, no versículo 20 em diante. Jesus, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles, presta atenção, irmão, deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amastes como igualmente me amou. Rapidamente aqui, ó, ele diz assim, ó, eu peço por eles,
para que as pessoas creiam que tu me enviaste pela mensagem que eles pregam. Entende uma coisa, quando está falando de mensagem pregada, não está falando só de quem está aqui na frente, pelo amor de Deus. Não tem a ver com uma pessoa, é isso que nós estamos falando. Não tem a ver com um, tem a ver com todo um corpo. Amém? Amém, irmão? Então, quando se fala mensagem pregada por eles, não é só quem vem aqui na frente e prega, pelo amor de Deus. A mensagem está dentro de você. Você é a mensagem viva de Cristo agora. O que o apóstolo Paulo diz? Eu não escrevo cartas com tintas, mas em seus corações. Então você é uma mensagem, amém? Fala assim comigo, eu sou uma mensagem. Eu sou uma canção de adoração a Cristo. Eu sou a oração que as pessoas precisam. Eu sou a resposta de Cristo para essas pessoas. Amém? Não tem a ver com quem está aqui na frente, irmão. Tem a ver com quem está dentro de nós, amém? Não é por quem está aqui na frente, mas é o Cristo que habita em nós através do Espírito Santo. É com esse que tem a ver. Então quando diz a mensagem pregada por eles, é por onde você anda. É o jeito que você conversa. É o jeito que você se comporta. É as suas atitudes. Isso é uma mensagem para quem está nos olhando. Amém? Amém, irmão? Glória a Deus, né? E ele disse aqui, ó, eu dei a eles a glória que me deste. Então não é loucura quando nós falamos aqui, receba a glória de Deus, não. Ele nos deu, mas Ele nos deu essa glória para um propósito, amém? E para qual propósito foi? Deles é a glória que me deste, para que eles sejam um. Fala assim comigo, ser um. Esse é o propósito da glória do Senhor estar sobre nós. Amém? Então a glória de Deus vem sobre nós para que a gente seja um. Um com Cristo e Ele um com o Pai. Porque se nós formos um com Cristo, todos vão acreditar que Deus enviou a Cristo. Amém? Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou e vejam a minha glória. A glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e este sabe que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Amém? Não há outro propósito da glória do Senhor estar sobre nós, se não for para nós sermos um. Para que o amor de Cristo seja estabelecido em nós, e Ele também junto conosco. Assim nós formamos um só. Amém? Jesus não vai voltar para buscar as igrejas. Ele vai voltar para buscar a igreja. Então tem muita gente dentro do ministério que não está na igreja. Parece uma doideira, né? Mas tem gente dentro do ministério que não está na igreja. Porque se eu e o Carlos não formos um, nós dois estamos fora. Mesmo estando dentro. Olha que loucura. Quer dizer, nós estamos no mesmo ambiente, mas eu e ele estamos fora, porque ele não é um comigo e nem um com ele. Eu não amo ele como deveria e ele não me ama. E assim o Cristo não pode ser revelado em nós. Então a glória do Senhor que vem sobre nós não está cumprindo aquilo que deveria, fazer com que eu e ele seja um. Então chegou o nosso tempo, igreja. Nós vamos nos alinhar para sermos um diante do Pai. Porque assim todos saberão que Cristo foi enviado por Deus. E assim como nós lemos aqui no início, Ele também nos enviou. Olha que loucura. Jesus orando e disse assim, ó, assim como o Senhor me enviou ao mundo, eu também os envio. É o mesmo envio, irmão. É a mesma responsabilidade, é o mesmo objetivo. Cristo veio para morrer pelas pessoas, para que elas tenham a vida eterna. Nós fomos enviados no mesmo propósito, mas agora não de morrer, mas de anunciar que o sacrifício já foi feito. E que só é somente através dele que nós podemos entrar no santo lugar. Amém? Glória a Deus. Para a gente finalizar aqui, eu vou só ler um negocinho aqui. Nós vamos cantar uns louvor ainda, né, ô Silvão? Nós vamos. Aquele lá, ó, sabe aquele? O menino nasceu. Você sabe, né? Sabia que você sabia também. Aqui, ó. Fala assim comigo. Precisamos ter a linguagem do reino.
E sabe o que é ter linguagem do reino? Linguagem do reino não tem a ver com bordões, amém? Amém? Olhem aqui para mim. Não tem a ver com bordões. Linguagem do reino não é somente chamar o cara de varão, varoa, santo de Israel. Não, não tem a ver com isso, amém? Linguagem do reino é nós sermos um. É a gente pegar aquilo que é dito no céu e estabelecer aqui na terra. É pegar aquilo que é verdade no céu e fazer verdade na terra. É falar para as pessoas que há sim uma oportunidade, que há sim um caminho, há sim uma vida. Amém? Isso é linguagem do reino. Linguagem do reino é dizer que Ele é santo. Olhem para mim. Linguagem do reino é dizer que Ele é santo. Santo, santo, santo. Essa é a linguagem do reino, não há outra. Se a nossa adoração não for voltada para Ele, para porque não está valendo a pena. Então tenha a linguagem do reino, tenha a visão do reino, mentalidade do reino, atitude do reino, linguagem do reino. Se nós tivermos a visão do reino, nós enxergaremos além daquilo que os nossos olhos estão vendo agora natural. Você pode estar vendo uma igreja aqui limitada com pessoas, mas eu estou diante de um mar de gente com sede e fome de Jesus Cristo. E nós teremos pão para alimentar toda essa multidão, irmãos. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Então, se a nossa visão for de reino, acabou. Se a nossa visão for de reino, essas bobeiras que nós paramos à toa hoje em dia, vai sumir. Amém? Essas dificuldades bestas vai sumir. Essa indiferença dentro da igreja vai sumir. Porque a nossa visão é do reino. Lá há unidade. Lá é querubim agachado, Deus sentado em cima. É os serafins com 6 asas cobrindo os pés, o rosto porque não pode ver a Deus, voando e dizendo santo, 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 santo. Toda a terra está cheia da tua glória. Os anjos declaram que o céu está cheio da glória. E o profeta disse que os filhos de Deus revelariam o conhecimento da glória de Deus. Então a terra já está cheia da glória do Senhor. Mas vai ver uma revelação do conhecimento da glória através de mim e de você. Nós somos um. Se nós formos um, a revelação do conhecimento da glória de Deus vai ser estabelecida na terra. E assim a terra não vai estar só cheia, mas ela vai estar com o conhecimento da glória de Deus. E a igreja vai continuar forte. Ela é a pedra angular da terra. Os nossos fundamentos estão sobre Cristo Jesus. Ele é inabalável, a palavra diz que nele não há sombra de variações. Por isso quando eu e você erramos, ele não se abala, ele permanece o mesmo. Aí você fala assim, mas então as minhas promessas vão mudar. Não, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele te prometeu ele vai cumprir, porque não tem a ver com você, tem a ver com ele, é o caráter de Cristo. Por isso que se nós tivermos o caráter de Cristo como igreja, nada vai nos segurar. Hoje, nós estamos vivendo coisas que foram pregadas para nós há anos. Sabe como? Faça uma célula no seu lar. Lá é uma extensão da igreja. E hoje, as células em casa estão sendo a igreja. Sim ou não? Sim ou não? Deus nunca vai fazer nada sem antes falar com os teus filhos. Se falou desse tempo ruim que nós estamos passando agora, volta lá no YouTube e assiste algumas ministrações. Várias pessoas que vieram aqui, nós falando sobre isso, sobre esse tempo. Falando sobre, se você não tiver um firme fundamento, você vai ter problema. Falando que era preciso vir um tempo difícil para que todos acordassem. Quem ouviu isso? É cumprimento. Amém? Por isso que se nós formos um, nada vai nos abalar. Amém? Pode ficar de pé. Então, se você tem a visão do reino, a mentalidade do reino, a atitude do reino, linguagem do reino, pois é para lá que iremos. A nossa missão é levarmos o máximo de pessoas a isso. Fala assim comigo, ó. Todo problema é uma oportunidade para criar. Amém? Todo problema é uma oportunidade para você criar uma solução para isso. Por isso que a igreja, ela foi abençoada da parte de Deus com criatividade. E se nós somos um, não vai ter problema. Mas o que vai ter? Algo para que a gente use a nossa criatividade. Você é um
uma pessoa que carrega as respostas que as dificuldades precisam. Poxa, mas você não sabe da minha vida, está tudo tão ruim. Cristo em você é a esperança da glória, irmão. Quando nós falamos assim, ó, olhe para o reino. Naturalmente, muitos vão fazer isso aqui, ó, fechar os olhos e levantar a cabeça, sim ou não? Mas Jesus disse, muitos dirão, o reino do céu está ali, está lá, não acredite. Onde está o reino de Deus? Dentro de você. Ele só precisa ser colocado para fora. Então, se nós temos essa consciência de que problema não é problema, para nós não existe problema, porque nós somos abençoados por Deus com criatividade para solucionar os problemas, amém? Provérbios 24, versículo 3 e 4. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento os seus cômodos se enchem do que é agradável e do que é precioso. Amém? Nós estamos edificando um reino. Nós estamos edificando glória a Deus. Nós estamos edificando uma casa. Porque nós falamos para Deus, vem morar em nós. Vem fazer morada em nós. Então, se nós tivermos o conhecimento de que a chave do poder, a chave da transformação está em nós, sermos um, nós vamos abalar todo esse lugar com a glória de Deus, amém? Talvez você olhe para mim e você veja uma fragilidade que eu tenho, e você não tem ela. Se você está um comigo, eu já não sou mais frágil, porque no dia que eu me fragilizar, você me ajuda, porque a sua fragilidade não é a minha. Mas para isso, nós precisamos ser um. Isso entra até no que vai ser falado sábado. Você precisa respeitar as diferenças, mas desde que você seja um. Se você não for um, você nunca vai conseguir respeitar a diferença de ninguém. Amém? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração.